Altitude e densidade. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Então, primeiro vamos entender o que é altitude e densidade. Altitude e densidade é a altitude pressão, tá? Corrigida por o quê? Por a temperatura real, a temperatura não padrão. Então, trocando em miúdos, é a densidade do ar em termos de altitude na atmosfera padrão. Então, é necessário que conhecer a altitude e densidade, tá? Porque ela vai ser essencial para determinar o que? A performance, tanto da aeronave quanto do motor, tá certo? Então, se faz necessário, porque é através da densidade que a gente efetua cálculos de distância, né, de decolagem, entre outros fatores mais. É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso computador de voo. Essa ferramenta bacana que vai auxiliá-los na banca de piloto privado como de piloto comercial. Tá certo? Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo da nossa sequência de vídeos a respeito de navegação aérea visual, tá certo? E dando prosseguimento aí a esses vídeos que estamos realizando com o intuito de ensinar a respeito dessa ferramenta que é o computador de voo, tá? Em cima do material da obra do professor Ivanelson Lobato, que é professor também de navegação e controlador de tráfego aéreo. Então, generosamente ele nos cedeu esse material para que pudéssemos realizar um vídeo explicativo a respeito de computador de voo, tá certo? Quem quiser adquirir a obra do professor Ivanelson Lobato, só deixar um comentário aí que eu passo o contato, vocês podem adquirir a obra direto com o professor Lobato, tá certo? Então, gente, hoje nós vamos falar aí, né, sobre mais um assunto abordado, né, dentro de navegação aérea visual, e nós falamos na aula passada de velocidade aerodinâmica e hoje nós vamos falar de altitude densidade, tá certo? Então, para calcular a altitude e densidade, usamos a janela da direita. Conforme no vídeo anterior, nós havíamos informado que quando se trata de for true airspeed and density altitude, eu vou utilizar aqui, ó, janela da direita, tá? Beleza? Bom, então combinar a altitude e pressão, que fica na parte inferior, juntamente com a temperatura que fica na parte superior aí da janelinha, tá certo? Então, uma vez combinados os valores de altitude, pressão e temperatura, na janela aqui, ó, central, eu terei, ó, density altitude, altitude, densidade, tá certo? Então, já conhecemos o caminho para calcular a altitude e densidade, tá? Então, vamos aí aos cálculos. É possível realizar sem o computador de voo? É. E eu vou explicar como que nós faremos isso, tá? Então, sendo altitude e pressão de 15.000 pés, temperatura de 5 graus negativos, qual será a minha altitude e densidade? Tá certo? Então, primeiro passo, eu vou casar 15.000 pés com a temperatura de -5, tá certo? Se a temperatura não estiver em Celsius, ela precisa ser convertida. O valor de temperatura deve coincidir com a altitude e pressão. Então, aí, ó, vou casar a temperatura de 5 graus negativo com 15 da janela aí interna, que corresponde a 15.000 pés. Então, a altitude e densidade é o valor que coincide com a seta da janela central. Então, eu tenho aí 16.000 pés de altitude e densidade. É possível fazer isso manualmente? Sim, e eu vou mostrar como. Vamos para o quadro. Bom, então, temos aí duas fórmulas, tá? Uma no padrão ANAC e outra no padrão computador de voo.
Vamos entender basicamente o que significa isso. No padrão ANAC, a ANAC diz que a altitude densidade é igual a altitude pressão mais 100, que multiplica temperatura real, tá? OAT, menos a ISA. E no padrão computador de voo, ele diz que a altitude densidade é igual a altitude pressão mais 120, que multiplica a OAT menos a ISA. Qual das duas maneiras está certo? Nenhuma das duas maneiras está certa, tá? Isso daqui vai dar somente um rumo, uma direção. Por quê? Eu já procurei saber, né, com meteorologistas, e eu cito os nomes aqui, que eu acho que dá a César o que é de César, dá mérito a quem tem mérito. O professor Iremar Soares, tá, que inclusive escreveu um livro de meteorologia recente, da editora Espaço Aéreo, juntamente com o professor Cabral. E eu fiz esse questionamento: qual o fator que estaria correto? O 100 ou o 120? E a resposta foi muito objetiva: nenhum dos dois. Pelo seguinte, esse fator ele não está levando em consideração a umidade do ar, tá certo? Que pode mudar toda a história e todo o contexto do cálculo, tá? Então, ANAC, você vai utilizar 100 como fator e sabe que o computador de voo utilizará o padrão 120. Então, aqui, a altitude e densidade vai ser 15.000, que é a altitude de pressão citada pelo problema, mais 100, que multiplica a temperatura do ar, menos 5, menos ISA, que é menos 15. Menos com menos vai dar mais. Então, mais 15 com menos 5, eu tenho 10. Então, a altitude e densidade é igual a 15.000 mais 100 vezes 10. A altitude e densidade igual a 16.000, tá certo? Isso dentro do padrão ANAC. Padrão computador de voo. Então, 15.000 mais 120, que multiplica 5 menos 15. Menos 5 com mais 15 vai dar 10. 15 mais 120 vezes 10, a altitude e densidade vai dar 16.200. E eu quero aqui mostrar para vocês uma coisa muito curiosa, tá? Cálculo da ISA, todo mundo sabe, 15 menos 2 vezes a altitude dividido por 1.000, tá? O computador de voo, ele utiliza esse parâmetro aqui, tá? O elemento 120. Inclusive o computador de voo digital. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o cálculo realizado. Olha quanto que ele acha, tá? Então coloca a altitude e pressão aí com a temperatura de menos 5 e ele me dá o resultado de 16.200. Assim como eu achei do lado de cá. Tá certo, pessoal? Vamos voltar para a nossa aula? Então, ó, a altitude e densidade varia 120 pés aí, tá? 118,8 segundo o JAR para cada 1 grau de diferença de temperatura esperada nas condições ISA. Então, a ANAC utiliza o padrão 100, o computador de voo utiliza o padrão 120. Agora, sabendo que a altitude e densidade é de 5.000 pés, qual será a altitude e pressão, sabendo-se que a temperatura do ar são 25 graus, tá? Então, a altitude e densidade deve coincidir com a seta da janela central, tá? Então, vou colocar aqui 5.000. Muito bem. Agora, na linha da temperatura de 25 graus positivo, observarei qual será a minha altitude e pressão correspondente. Então, a temperatura é lida acima da janela, tá? Direita aí. Então, vou procurar do lado esquerdo da janela direita, tá? Na parte superior, se tratando de temperatura. Então, a altitude e pressão é lida, tá? Abaixo da temperatura. Tá dando em torno aí de 3.000 de altitude e densidade, de altitude e pressão, perdão, porque a altitude e densidade já foi aplicada pelo problema, que é de 5.000 pés, tá? Então, a altitude e pressão aí conhecida de 3.000 pés, tá certo? Então, essa ferramenta digital pode apresentar pequenas diferenças em relação ao computador físico. O propósito maior é demonstrar o passo a passo, tá?
Mais um problema aí, ó. Altitude e densidade de 20 mil pés. Altitude e pressão de 20 mil pés. Qual vai ser a temperatura? Então, a altitude e densidade deve coincidir com a seta da janela central. Vamos buscar aí a seta que corresponde a 20 mil pés. Tá certo? Ajustado a seta da altitude e densidade no valor 20, que corresponde a 20 mil pés, procurarei a altitude pressão aí de 20 mil pés, tá? Então, vamos ver a altitude pressão de 20 mil pés e em qual temperatura aí que está coincidindo, tá certo? Então, a temperatura é lida acima da altitude de pressão. O valor correspondente são de menos 25 graus, tá? Então, a altitude e densidade coincide com a altitude e pressão quando as condições ISA são estabelecidas. Menos 25 é a temperatura no nível 200 nas condições ISA, certo? Basicamente, são esses cálculos. Foi um vídeo bem rapidinho, bem curtinho, mas que foi um tanto esclarecedor. Espero que esse vídeo tenha sido bem proveitoso para todos vocês. Desejo a todos bons estudos e nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço. Tchau, tchau.